Boa tarde, muito boa tarde para você. Está no ar o nosso programa feito com muito carinho para você, mulher. E falando em cuidados, em saúde, em feminilidade, hoje nós vamos entender porque estética é muito mais que uma questão superficial da nossa aparência. Nossa imagem é parte importante da nossa identidade como mulher. E quando a nossa autoimagem é alterada, isso pode afetar toda a nossa autoestima e aceitação do nosso próprio corpo. Hoje nós vamos receber a especialista em oncologia e mastologia, a doutora Mônica Travassos, que vai nos falar sobre prevenção e cuidados para combater o câncer de mama. A gente estava conversando antes da abertura do programa. Boa tarde, seja bem-vinda. Prazer. Muito obrigada, tá, por ter vindo. A gente estava conversando sobre a importância de não prevenir apenas no mês de outubro. É uma prevenção o ano inteiro, todos os dias a gente tem que lembrar o quão importante é cuidar da nossa saúde, não é, doutora? Com certeza, um prazer estar aqui e o quão importante ter um programa como esse abordando o ano inteiro sobre a necessidade de avaliar a prevenção, que tanto pouco se faz no nosso país e principalmente no nosso estado. Achei de uma magnitude poder chamar todos os envolvidos, principalmente para a interação entre feminilidade e alguma doença que pode atingir isso tudo, não é? É verdade, a gente sabe que os dados são alarmantes. A cada ano a gente tem um aumento de novos casos. E eu vou começar, te perguntando como que a gente pode fazer essa prevenção, doutora Mônica? Então, Gardênia, nós temos dois tipos de prevenção, a prevenção primária e a prevenção secundária. A prevenção primária é aquela que você tem nas mãos, aquilo que você pode evitar a ter, qualquer tipo de doença. Então, como eu posso evitar não ter o câncer de mama? Primeiro, é você não ser obesa ou ter sobrepeso, evitar beber demais. O alcoolismo hoje em dia mostra que ele atua efetivamente quanto ao câncer de mama. E o tabagismo, tem alguns estudos com o tabagismo mostrando que ele pode também levar ao câncer de mama. Então, a atividade física é muito importante, uma alimentação saudável e evitar certos vícios. Isso estaria na linha primária. Quanto à linha secundária, é aquela que a gente faz a detecção precoce. O que vem a ser isso? Você achar algum nódulo, alguma alteração ainda inicial quando dá para você fazer alguma coisa. Que infelizmente isso não acontece no Brasil. Nós só vamos ver o paciente em estadiamento muito avançado, onde a gente não consegue mais fazer muita coisa. O autoexame é muito importante? É importante porque isso dá à mulher a atitude de se encontrar alguma alteração, porque só a mulher sabe o que realmente tem de alteração no corpo dela. Então, desde o momento que ela palpa ou vê alguma alteração, isso já é deveras importante para ela procurar um mastologista. Agora, se você tem alguma dúvida de como fazer o autoexame, a gente tem um vídeo para você. Sempre? Sempre. Sempre depois de acabado, principalmente as mulheres que menstruam, depois de 5 a 8 dias depois de ter terminado a menstruação, ou aquelas que não menstruam mais, escolha uma data
de 5 a 10, ou o dia que vai pagar a luz, ou qualquer coisa. Se bem que hoje em dia é tudo via web, então vai ficar meio difícil. Mas escolhe uma data, 10, 15, o dia que melhor lhe agradar, ela faz o autoexame, porque só a mulher conhece melhor o seu corpo. Enquanto, em relação à mama, quando se diagnostica um nódulo, ela normalmente pega o nódulo quando ele já tem acima de 8 milímetros. Então, muitas células podem ter se desagregado daquele local e querer invadir o organismo. Então, se a mulher consegue encontrar ainda com 8 milímetros, corra para o seu mastologista. A gente sabe que muitas vezes as pessoas têm uma ideia de que para se alimentar bem precisa gastar muito, e não é verdade. A gente tem uma alimentação saudável, né, tomando muito suco, legumes, verduras, uma alimentação, tem um médico que eu adoro que fala o seguinte, é descascar mais e abrir menos. Essa é a verdade, a gente tem uma alimentação mais natural, né? O horário para dormir, fazer pelo menos um exercício. Se você não vai à academia, mas você sobe escada, você faxina, você se movimenta, você já está se exercitando. Eu acho isso muito importante, ter essa consciência. Porque claro que tem um fator genético também, isso influencia, mas se a gente puder prevenir com relação ao que a doutora já falou, evitar bebida, evitar cigarro e poder se cuidar mais e fazer o autoexame, isso já ajuda. Então a gente tem que levantar a bandeira para que façamos a mamografia, que vá no seu mastologista, que faça os exames corretamente, que você vai ajudar uma prevenção secundária e se assim o achar, em fase inicial. O SUS dá assistência, doutora Mônica, adequado? O adequado seria num tempo recorde, isso não acontece. Infelizmente, isso não acontece. Então, uma pessoa que hoje encontra um nódulo na mama, que vai fazer o autoexame e ela vai para o SUS, o que acontece? Ela primeiro vai passar por um ginecologista, esse encaminha para uma área onde que tem um mastologista, isso já transcorre uns 3 a 4 meses. E o câncer não vai ficar parado, esperar alguém que vai fazer a sua cirurgia, vai fazer uma abordagem direita do tratamento. Ele vai crescer. Em 3 meses ele já cresceu e em 6 meses ele já duplicou quase do tamanho, o que leva muitas células a se desprenderem e metastatizar. O que seja isso, metastatizar? É ir para outros lugares. Então, a gente tem que estar correndo contra o tempo, porque o câncer não espera. A esse correr contra o tempo, vale de novo lembrar para você da importância da prevenção, porque se você marca com antecedência, principalmente quem depende do SUS, né, exames e frequência ao médico, vai detectar com antecedência. Se você retarda muito, claro que essa demora que existe, infelizmente, né, nós não somos assistidos como deveríamos, pagamos impostos e não somos assistidos. Infelizmente, com essa demora, pode se agravar ainda mais. Portanto, cabe mais uma vez lembrar da importância de você ser organizada, lembrar aquela data para fazer seu autoexame e marcar sempre, já que tem essa morosidade, a sua visita ao especialista. Com certeza, com certeza. E a gente tem que lutar mesmo, porque nós mulheres somos a maioria. E quando a gente entende que nós mulheres somos a maioria, a gente vê que o nosso cenário continua ainda 23% a 24% ou mais. Em cânceres primários, seu câncer de mama, ela vai ter uma vida mais triste, porque ela vai ter que passar por todo esse cenário, ainda demorar para marcar, e quando ela consegue alguma coisa, quiçá, ela vai perder a sua mama. Então isso tudo é que mata muito mais a mulher, antes mesmo dela saber que está com a doença. O que vai vir a seguir? Isso é muito ruim. E o fator principal, né, que é a questão de que se vale lembrar mais uma vez, caso detecte, tem que ter uma certa calma, apesar da situação, tem que ter uma certa calma, porque é a cura. Existe o tratamento, ele é voltado para a curabilidade. Nós médicos estamos preparados, nós médicos mastologistas estamos preparados para pegar o paciente e tratar ele convenientemente, mas o paciente ele também precisa chegar a nós. Então, existe muita dificuldade nesse acesso para que o paciente chegue até nós,
tem muita dificuldade. Então, são longas filas de espera que a gente poderia diminuir. Está lá o médico, ele está esperando, ele quer operar. Olha, nós vamos para o intervalo rapidinho. Depois do intervalo, nós temos uma matéria bem interessante sobre mulheres que foram mastectomizadas, mas que continuam com a autoestima lá em cima. Ainda temos uma matéria cheia de amor para falar sobre esse assunto. Eu espero vocês aqui no Band Mulher. Vamos falar de sorrir, que é a melhor coisa da vida, porque você já reparou como aquelas pessoas que têm um sorriso fácil, alegram tudo em volta, contagia todo mundo e acabam conquistando um monte de coisas? Pois é, um sorriso ajuda muito nas suas conquistas, levanta sua autoestima, ajuda a fazer amigos, abre portas para as melhores coisas da vida. E com o Plano Amil Dental, tudo isso é possível, pode acreditar. Quer saber mais? Além de planos para garantir a saúde do seu sorriso, a Amil Dental tem o Plano Dental Win, que também dá direito à cobertura estética. Isso mesmo, ortodontia, próteses e até clareamento. E sabe o que é melhor? Ao fazer um plano Amil Dental, parte do valor é destinado ao Instituto Ayrton Senna, que trabalha para levar educação de qualidade a crianças e jovens de todas as regiões do Brasil. Bacana, né? Então, agora é só aproveitar a Amil Dental, é fácil de contratar e fácil de usar. Acesse amildental.com.br e faça já o seu, ou se você preferir, ligue para 3004 4616 e vamos sorrir. De volta com o nosso Band Mulher, eu estou conversando com a doutora Mônica Travassos, estamos falando da prevenção ao câncer de mama e a importância de você se cuidar. Bom, falando em se cuidar, você já ouviu falar no projeto Mamas do Amor? Pois é, imagine criar próteses mamárias feitas com alpiste. É uma iniciativa para ajudar mulheres mastectomizadas, mas que essa ajuda diversas mulheres a recuperar a sua autoestima. E nós vamos conferir essa matéria agora com a Camila Portes. Para muita gente, alpiste é apenas comida de passarinho, não é mesmo? Mas para algumas mulheres é o início de uma nova vida, a volta da felicidade, o recomeço, a autoestima elevada. Hoje nós vamos aprender a fazer as mamas de alpiste. E é por isso que eu recebo aqui a Lúcia Luz, que é representante da ONG Mamas do Amor aqui no Rio de Janeiro. Boa tarde, Lúcia, tudo bem? Boa tarde, Camila, tudo bem? O que eu preciso para fazer uma mama de alpiste? Hoje nós vamos demonstrar para vocês uma confecção de uma prótese no tamanho 46. Nós precisamos de 300 ml de alpiste, uma meia fio 20 de nylon e uma tesoura. Bom? E é muito simples de serem feitas, muito né? simples, Camila. A gente vai demonstrar aqui, precisa da tua ajuda. Tá? Aqui. Vamos colocar aqui o alpiste. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Então, o que a gente faz? A gente dá um nozinho aqui, tá? E é importante que todos os alpistes fiquem bem lá embaixo, sim, né? Sim. Senão espeta. Isso, porque nós vamos, o que a gente faz? A gente agora vai de novo com a meia. Dá um nozinho. Temos um nozinho. A gente faz a volta. Faz a volta novamente, que é para ficar bem resistente, ela não furar com facilidade. Porque às vezes até a unha, né, que a gente esbarra, alguma coisa. Pode puxar algum porque fio. A meia é muito sensível, né? Um material muito frágil, né? Demos a primeira volta, agora nós damos o segundo nozinho, tá? Que é para ficar bem firme, né? Segundo nozinho. Vamos dar a terceira volta. Aperta bem, tá? Porque para ela ficar bem cheinha, né? E não tanto também, porque para ela poder se acomodar no sutiã quando a gente coloca. Porque se você faz ela muito dura também, ela fica aquela coisa que realmente incomoda, né? E aí você dá um nozinho, né? E a gente corta o excesso. Corta o excesso. Então, e aí o nozinho já fica como se fosse o bico do seio. Exatamente, o mamilo. Olha, super interessante. Muito. Os cuidados necessários é manter no lugar seco e arejado, tá?
usar ela também, fazer uso dentro do sutiã adequado para mulheres mastectomizadas, que é um sutiã que tem uma abertura lateral, onde a gente coloca que ela não fica também direto na pele, entendeu? E para quem quer ir tomar um banho de mar ou piscina, como é que é feito, já que não pode molhar o alpiste? Sim, a gente pode estar revestindo ela num preservativo masculino, tá bom? A gente tem aqui um preservativo. Sim. Me ajuda para mostrar como é que faz. Aqui, deixa eu pegar essa daqui. Essa é uma mama 42, Exatamente. uma mama menorzinha. Menor. Mas ele se adapta a qualquer tamanho de mama. Sim. E aí a gente reveste, precisa sempre da ajuda de alguém, né? É bom ter alguém para auxiliar. E tá pronta, coloca no sutiã, no biquíni. E aí o biquinho do preservativo já fica no nozinho que forma o bico do peito. Isso. Ninguém vai dizer que não é Com mama de certeza verdade. não, exatamente. E fica super discreto, coloca da mesma forma dentro do forrinho do biquíni. Exatamente. E realmente funciona, tá, gente? Não mole, já fiz o teste, porque eu também sou mastectomizada e realmente não mole, funciona mesmo, de verdade. Olha. Depois só tirar e tá sua prótese normal pro dia a dia. Olha, muito legal. Agora uma dica importante, né, Lúcia, que eu tava vendo, o importante é esperar cicatrizar completamente os cortes da cirurgia, né? Exatamente. Depois da cirurgia, após a mastectomia, deixa cicatrizar direitinho, tá liberado tudo direitinho para usar sua prótese externa e vida que segue. Lúcia, para as mulheres que não têm tantas habilidades manuais, como elas conseguem ter acesso às mamas do amor? Sim, Camila, é só entrar através do site www.mamasdoamor.com, que recebe gratuitamente na sua residência. E lá no site também tem a tabela com o tamanho de cada mama, né? Exatamente. Tem a medida correta, né, que é do tamanho do tamanho 40 ao 54, com a medida da alpiste, tudo direitinho, tá? Olha, muito obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada a você, tá? Tenho certeza que ajuda muitas mulheres. Eu que agradeço, tá, você pela oportunidade de a gente estar divulgando esse trabalho tão maravilhoso aqui em todo o Rio de Janeiro, tá bom? Obrigada, Camila. Obrigada a você. Lindo, né, Gardênia? É lindo, Camila, adorei. Um beijo, minha linda, parabéns pela matéria e parabéns por essa iniciativa Mamas do Amor. Muito lindo, né, para ajudar mulheres que foram mastectomizadas, mas vale lembrar também, a gente até falou sobre isso, que se você também tá sem grana para dar aquela turbinada, você pode usar essa mama aí e turbinar, fica toda bonita, não é, doutora? Com certeza, você fica já sentindo mais, né? Porque a mama, ela é um empoderamento para a mulher. Quanto mais ela puder expor, né? Ela vai se sentir mais empoderada, já que se fala tanto em empoderamento feminino, é uma maneira de poder se empoderar. Adorei o projeto, parabéns mais uma vez. Até a gente estava brincando aqui, contando a história, se for à praia, dar um mergulho no mar, usar, achei muito legal a ideia do preservativo. Gente, que criatividade, né? E isso ajuda as mulheres que estão com a baixa de autoestima quando fez uma mastectomia, porque é muito ruim. É muito ruim se despir, inclusive na frente do médico. Falando em medo, por que há esse medo tão grande no mundo inteiro? Os dados realmente a cada dia são alarmantes, né? O medo é da morte. O câncer é estigmatizado com a morte. Se eu tenho câncer, eu vou morrer. Só que a gente morre todo dia um pouco e ninguém se percebe, na verdade, sobre isso, né? Um dia menos, um dia a mais todos os dias, um dia menos todos os dias. Eu sempre faço essa conta, gente, eu vivi mais um dia. Muito obrigada. Em compensação, eu vivi menos um. Mas só que ele está tão estigmatizado, ele está tão enraizado com essa questão de morte, você fala em câncer, você pensou em morte. Por isso que qualquer tipo de propaganda que a gente fala em câncer, ninguém quer ver. Você não quer misturar esporte com câncer, você não quer misturar alegria com câncer, mas você quer misturar tudo isso com vida. Sim, por isso que a gente está falando de você prevenir, lembrar, se cuidar. Exatamente, porque a vida te traz muito mais alegria. Sim. Você não vai pensar em menos um dia, a vida você sempre está pensando em mais um dia. Então você sempre deixa para o amanhã, mas só que a única coisa que você não pode deixar para amanhã é quando você encontra um nódulo. Você tem que fazer hoje e tem que fazer valer. E não pode ter o medo, porque isso não significa morte. A morte é quando você protela, você está indo de encontro a ela. Então a gente tem que mudar um pouquinho aquilo que a gente quer enxergar.
Quais são os dados, doutora Mônica, relacionados ao câncer de mama, a descoberta do câncer de mama? Na verdade, os dados são alarmantes. No Brasil, a gente até o final deste ano, são 60 mil novos casos de câncer de mama, contra 15 mil mortes, mais ou menos, que a gente pode ter. Então, não é uma coisa assim boba da gente... E na região sudeste é onde a gente mais vai ter casos de morte por câncer de mama. Então, por que isso? Porque aqui a gente tem mais acesso aos médicos, acesso à imagem e acesso ao tratamento. Então, aqui vai fazer um relatório maior do que os outros estados, as outras regiões. Não quer dizer que nas outras regiões não os tenha. Tem, mas não são tão evidentes quanto na região sudeste. Então, o que transcorre disso tudo? Nós temos que estar voltados para um tratamento naquela mulher, porque todas nós estamos envelhecendo. E o câncer ele é mais prevalente a partir dos 45 anos. Então, câncer de mama, a partir dos 45 anos, a mulher tem que ficar atenta, porque o câncer nem todo ele é heredo familiar. A maioria é ocasional. 90% dos cânceres são ocasionais. Então, a partir dos 45 anos até os 72 anos, 75, a mulher tem que estar muito de orelha em pé em fazer o seu exame, o autoexame, procurar o seu mastologista e fazer os seus exames de imagem que o mastologista vai pedir. Ok, a gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta, não sai daí não, com o nosso Band Mulher. Hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional. Não sei se vocês se lembram, tem mais ou menos uns 2 anos atrás, um voo Petrolina-Belo Horizonte, piloto de avião ia fazer o pouso e descobriu que o trem de pouso não estava funcionando. E com isso, o avião ia ter que descer de bico, de barriga, e poder pôr em risco a vida de 49 pessoas a bordo. Mas foi impressionante esse caso, porque o piloto avisou os passageiros que estavam em situação de emergência, avisou a torre de comando para chamar a ambulância, para chamar o corpo de bombeiro, rodou para gastar toda a gasolina e os passageiros, enfim, tem depoimentos no YouTube falando de passageiros que, olha, parecia que era um problema, mas não parecia que era nada tão grave. E ele calmamente pousou o avião, salvou 49 pessoas num incidente que poderia ter sido uma grande tragédia. O que faz um cara desse ter essa capacidade de lidar em situações tão extremas, com tanta calma, com tanta racionalidade e conseguir preservar a vida de tantas pessoas? Realmente ele teve muito treinamento técnico para isso. Mas é inteligência emocional. E se ele na hora tivesse tido estresse, ficado com medo, isso poderia colocar em risco a vida de 49 pessoas. Sabe aquela situação de que você sabe tudo tecnicamente, você estudou para a prova, mas na hora H dá aquele branco? Isso tem a ver com a inteligência emocional, a capacidade de nós lidarmos com as nossas emoções. E essa capacidade, quanto mais inteligência emocional nós temos, mais harmônica é a nossa vida, melhores resultados a gente tem e melhor a gente constrói relações com as pessoas ao nosso lado. Para ajudar a gente a entender como é que o ser humano funciona e como é que esse negócio de inteligência emocional pode nos ajudar, eu vou trazer uma visão que um filósofo e cientista austríaco chamado Rudolf Steiner descobriu lá no final do século XIX. Ele descobriu o seguinte, que o ser humano é pensar, sentir e querer. Vou tentar trazer para esse exemplo do piloto. A informação chegou no pensar. O trem de pouso não está funcionando. Vou ter que fazer um pouso de emergência. A informação vem para o sentir. Isso pode se dividir em quê? Emoções, segundo a neurociência, emoções apetitivas e emoções aversivas. Emoções aversivas, medo, estresse, raiva, ódio. Emoções apetitivas, amor, carinho, bondade, compaixão. Nesse caso, é lógico que foram emoções aversivas. Lógico, você acha que ele não sentiu medo? Ele sentiu. Só que aí ele soube controlar isso e isso não foi direto por querer. Então, olha como funciona, é muito simples. A informação chega no pensar, ela processa no sentir e ela vai para o querer. Só que muitas vezes a informação faz esse caminho sem a gente ter consciência desse sentir. E a gente age impetuosamente. Não é muito comum a gente falar, puxa vida, deveria ter agido de outra forma, eu estava de cabeça quente. Ou seja, a informação passou no pensar, veio para o sentir e eu não tive a consciência de trabalhar isso.
Então, o grande desafio está como a gente consegue trabalhar essas emoções do sentir. Rudolf Steiner tem até uma frase muito interessante. Ele dizia o seguinte, que o ser humano não faz o que pensa e nem o que fala, ele faz o que sente. A dica para ajudar no controle das emoções e fazer com que a gente consiga desenvolver a inteligência emocional é a seguinte. Eu vou pegar inspiração no Rui Marra. Ele é um neurocientista brasileiro que há 20 anos treina atletas, profissionais, pessoas com depressão. Ele criou uma técnica chamada Self-Regulation. Eu chamo de respiração empoderada. A gente vai separar aí 2 ou 3 momentos durante o dia. De preferência de manhã, uma no meio do dia e outra no final do dia. Eu faço isso com regularidade, coloco na agenda do celular. E ele apita. Toda vez que ele apita, eu faço self-regulation. Eu uso isso diariamente para o meu equilíbrio emocional. A respiração empoderada é o seguinte, ela é uma mistura de um pensamento positivo com uma técnica de respiração. Então vamos começar por parte. Primeiro, imagine uma cena, um pensamento que te traga prazer, que te traga alegria. Não pode ser nostalgia, por exemplo, eu lembro a minha avó que eu gostava muito, mas já está falecida. Não, não pode. É um pensamento simples que te dá alegria. Por exemplo, eu adoro surfar, então eu me imagino pegando uma onda enorme, né? Enfim, que isso me traz uma sensação de alegria. E aí, junto com esse pensamento, você vai acoplar uma respiração. 5 minutos de respiração. Como é que é? Você vai inspirar em 3 tempos e vai expirar em 4 tempos. Por que inspirar em 3 tempos e expirar em 4 tempos? Para garantir que todo o gás carbônico saia do nosso corpo. Normalmente, a gente respira muito atrabalhadamente, assim. E aí a gente bota o ar para dentro, mas a gente não joga todo o gás carbônico para fora. Então a respiração é assim, é a seguinte, conte comigo. Percebeu? Eu inspirei em 3, calmamente, e expirei em 4. Então o que você vai fazer é o seguinte, vai fechar os olhos, imaginar a cena positiva, e vai inspirar em 3 e expirar em 4 tempos. Isso durante 5 minutos, 3 vezes ao dia. Eu costumo fazer na parte da manhã, no meio do dia e no final do dia. Coloca na agenda do celular. Essa dica, ela vai lhe trazer bastante equilíbrio. E não adianta fazer um dia, isso é um processo. Você vai ter que treinar. Vai fazer 1 dia, 2 dias, e aí, com certeza, daqui a algumas semanas, você vai sentir que está muito mais controlado. Olá, vamos falar da beleza dos nossos cabelos, porque olha, mudar o visual não é só tendência, é uma necessidade que toda mulher tem, nós sabemos bem disso. Mas não basta escolher o tom perfeito da coloração ou o tipo ideal de alisamento. É a manutenção que vai fazer toda a diferença. Então, para restaurar e proteger contra os danos, a Biostratos lançou a linha pós-química. Shampoo, banho de creme, condicionador, finalizador e sachê com manteiga de abacate, que agem apenas 60 segundos e pode ser usado logo depois da química. E isso é maravilhoso. Juntos, eles contêm ação poderosa que une a potência hidratante da jojoba e do abacate para deixar os seus cabelos macios, saudáveis, hidratados e protegidos. Agora uma dica, tá? Vocês precisam conhecer a linha completa. Biostratos pós-química, cabelos danificados estão com dias contados. Bom, de volta com o nosso Band Mulher e agora nós vamos ver um vídeo, tá, de um fotógrafo que viaja o mundo ajudando a resgatar a feminilidade e a autoestima das mulheres que tiveram câncer de mama. A gente vai ver algumas fotos também e esse gesto de carinho, né, que pode mudar de repente uma vida, como um clique de uma câmera fotográfica muda completamente a autoestima das mulheres. Vamos dar uma olhada. Olha que lindo, Mônica. No mundo inteiro, ele viaja o mundo inteiro fazendo fotos de mulheres. Comenta pra gente sobre essa... Olha, aqui é uma grávida que passou... Mostrando que ela consegue ir além, né? Ela teve feminilidade em todos os pontos. Inclusive, sendo capaz, né, de ter um relacionamento sexual, porque ela não teve vergonha. Então, a gente não pode ter vergonha.
Agora, há uma questão também que o parceiro tem que ter muita consciência desse momento, né? Com relação ao apoio que ele tem que dar, ao amor, carinho. Eu acho que tudo isso faz parte de um contexto para que essa mulher tenha bastante força, né? Sim, a família é importante. Olha o homem Sim. com câncer de mama. Isso é importante a gente mostrar que não é só a mulher que tem. Qual o percentual, Mônica, de câncer de mama 1% dos casos de câncer de mama em mulher são os casos de câncer em homem. Então, aqueles dados que a gente colocou no bloco anterior, se a gente fizer o cálculo, é 1% daquilo. Então, se a gente vai ter 60 mil novos casos detectados, 6 mil. Sim. Por que ocorre o câncer no homem também? Por fatores, obesidade, a gente viu dois ali mastectomizados, a obesidade, fator heredo familiar é muito importante para um homem, e o alcoolismo, porque pode levar ao câncer de mama. Primeiro leva uma ginecomastia, ou seja, o tecido mamário ele começa a aumentar no homem pela ginecomastia com a bebida, porque o álcool, a nível hepático, ou seja, no fígado, ele se transforma em estrogênio. E aí ele vai proliferar mais tecido mamário no homem. E na mulher, o problema é porque o estrogênio vai dar o impulso ao nódulo que está ali, que não estava nem aparecendo, mas impulsiona para que o estrogênio ruim vá lá e mexa com a mama. Então é por isso o álcool ela não deve ser utilizado. E por incrível que pareça, a cannabis, a maconha, ela também é sintetizada a nível hepático, e os homens que utilizam por demais fazem uma ginecomastia e podem ter o câncer de mama. Engraçado isso. Bem engraçado. Agora a gente estava falando antes, né, de falarmos do percentual de homens com câncer de mama, da importância que é, né, a compreensão, o apoio familiar, né, nesse momento, porque eu acho que a minha avó teve câncer de mama aos 53 anos, a minha avó materna, muito jovem. E assim, ela foi uma vencedora porque ela se mostrou o tempo inteiro confiante, com a cabeça muito boa. Eu acho que isso é fundamental, a questão de você manter a calma e saber, né, que você está lutando e que tem cura. A família é o nosso ponto de equilíbrio. E se ela não nos dá o equilíbrio que tanto a gente necessita, isso já é a morte pro paciente. Muitas pacientes utilizam a doença para ter o carinho, que não deveria. Deveria ser ao contrário, porque a aceitação que tem a minha vida perante os familiares é um outro prisma. E isso só, como eu já falei no primeiro bloco nosso, só a mídia pode nos ajudar. Só a mídia pode mudar a cabeça e a percepção, principalmente dos familiares. Porque sem a mídia nos ajudar, a gente não consegue. Quais são as suas dicas, Mônica, para todas as mulheres que estão nos assistindo agora, nesse momento? Bem, fazer o autoexame, uma alimentação saudável, atividade física, ela é fundamental para você conseguir levar uma vida sem ter, ou então pelo menos afastar por longo tempo o câncer de mama. Mas se ela fez tudo isso e apareceu, corra no mastologista, que ele vai saber te ajudar nesse momento tão difícil, que não é fácil, é difícil, mas ele vai conseguir te ajudar. Mas assim, acima de tudo, como a gente já citou, cabeça, né, que é um momento de colocar a cabeça no lugar e pensar, eu quero viver. Com certeza. E se cuidar. Viver, que é o fundamental e bem importante. Eu quero te agradecer a participação aqui no nosso Band de Mulher, sempre bem-vinda. Eu acho que é fundamental a gente manter isso, né? Sempre lembrar da importância que é a prevenção, não apenas em outubro, mas o ano inteiro. Todos os dias é dia de prevenir o câncer de mama e outras doenças também, para a gente lembrar de estar sempre saudável, não é isso, Mônica? Com certeza, a prevenção é tudo, e agradeço essa oportunidade. Em nome da Sociedade Brasileira de Mastologia, a gente está ao inteiro dispor de vocês. Pousar pro David foi, assim, uma experiência única. Beleza é uma energia que emana. Que eu ainda me sinto bonita, mesmo com uma cicatriz. Por detrás de uma cicatriz ainda existe beleza.
I started shooting the SCAR project about 8 years ago when the identical twin of my girlfriend was diagnosed with breast cancer when she was 29 years old. I took her into the studio in Australia and took this very honest picture of her, just wearing jeans and no shirt and a big scar across her chest. Eu conheci o projeto através da Fundação Laço Rosa, sou voluntária. E aí, além desse trabalho com a Fundação, eu tenho um trabalho... eu tenho um blog, né, o nome é Mas Eu Não Sou O Que Me Falta, que eu falo como é lidar, né, com essa falta, a falta do cabelo, a falta do seio. E aí eu tenho uma foto, né, que é muito emblemática, que eu mostro essa cicatriz, né, e aí essa foto fez com que a pessoa da Fundação pedisse, né, para eu escolher um texto do meu blog e mandar junto com a foto, e aí eu fui selecionada. O tratamento maltrata a gente, deixa a gente feia, né, eu ouvi isso, que né, eu tinha um companheiro e ele disse que eu fiquei feia, né, que ele falou para mim, não sei, se eu gostasse de você eu não estava te achando feia, então você ficou feia, você ficou gorda, você ficou careca, então assim, a questão da foto resgata, né, essa beleza, ou mostra que tem uma outra beleza, né. Eu estava me arrumando para ir ao médico, já fazendo os preparativos para a cirurgia, quando eu comecei a ouvir os depoimentos daquelas mulheres que já tinham passado, outras já estavam passando, e que era possível vencer. Foi muito difícil. Confesso que, para mim, perder o meu cabelo, desculpa, porque eu mexe muito comigo ainda. Perder o meu cabelo, para mim, era a parte mais difícil do tratamento. E foi quando eu decidi doar o meu cabelo para a Fundação Laço Rosa. Eu descobri o câncer em 2011, quando meu filho tinha 2 anos de idade e eu ainda amamentava ele. O mastologista que me operou, ele disse para mim que eu só tinha 10% de chance de vida. As meninas que estão sendo fotografadas, eu sou a única que tem uma reconstrução. É uma cicatriz grande, porém bonita, mas que fez toda a diferença. E isso está sendo muito importante para mim. Quando eu comecei o meu tratamento, a primeira foto que eu vi de mastectomia foi desse projeto. E aí, participar de um projeto desse, assim, eu não cogitei, né, nesse tempo. Não imaginei que eu poderia, né, participar. E foi maravilhoso. Eu estou flutuando, né, com a questão de fazer as fotos. Apesar de ter tido 2 vezes câncer, eu senti uma sensação boa de mostrar que eu tô viva, que eu tô bem, que eu ainda me sinto bonita, mesmo com uma cicatriz, ter perdido a mama e ter ficado careca. Pousar para o David foi, assim, uma experiência única. Depois que eu descobri pela 2ª vez que eu estava com câncer de mama, eu decidi fazer algumas tatuagens. Decidi fazer essa, que é o laço rosa. Decidi fazer a palavra fé no meu pulso, para que eu nunca perca a fé. E decidi fazer uma nas costas, porque eu acho que a gente tem que viver muito a vida, o hoje. Eu estou muito feliz. Eu agora estou adorando a minha cicatriz. Meu rosto, as minhas fotos correndo o mundo todo, eu ainda não consegui alcançar isso, mas eu acho que vai ser, assim, muito bacana, muito legal. Mesmo tendo ficado careca, tendo a retirada da mama, eu vi muitas pessoas me falando que, nossa, mas você está tão bonita, tem um brilho no seu olhar, você, né, uma energia. Então, ter a possibilidade de fazer essas fotos, né, dar uma consolidada, né, nessa coisa de uma outra beleza que eu estou descobrindo, né. Eu tenho até uma hashtag que eu uso muito, né, que beleza é uma energia que emana. I think they'll be very excited to see them
hanging on the walls of the Museum of Contemporary Art in October. And I think everyone should come and take a look at it. The pictures are challenging and difficult to look at, but I think everyone should see it. There's something very beautiful within it all, and I encourage people to come and see it. Bom, e agora eu quero dar um recado para você, porque olha, não tem coisa mais importante que a nossa saúde, não é mesmo? Bom, e sempre que ela precisa de cuidados especiais, a gente percebe como é importante poder contar com a Ultrafarma. Por isso, eu quero falar para você que mora aqui no Rio de Janeiro, que dá para gastar bem menos com farmácia, sabia? Olha, na ultrafarma.com você economiza até 90% com remédio, recebe seu pedido aí na sua casa e ainda conta com mais de 2.000 produtos e medicamentos de uso contínuo que na compra de 3 unidades você só paga 2. Vale a pena conferir se o seu medicamento e o que você toma faz parte da promoção Compre 3, Pague 2. É só acessar ultrafarma.com ou ligar 11 55 91 1466. É assim que nós aqui do Rio de Janeiro e milhões de pessoas no Brasil inteiro fazem para economizar até 90% na hora de comprar remédios. E para facilitar ainda mais a nossa vida, chegou o cartão Clube Sidney Oliveira. Com ele, você vai acumulando descontos, tem ofertas exclusivas e muito mais. Esse aqui, ó, já tem dona, então garanta o seu pelo site ou telefone. É fácil e você não paga nada. Ou então baixe o aplicativo e fique conectado com todas as vantagens da ultrafarma.com que está no coração da gente. Por isso que eu adoro. Bom, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais Band de Mulher, feito com muito carinho só para você. Até já! Eu acho que ele é bem eclético, assim, eu gosto muito de cores mais escuras, sabe? E não muito estampado de floral, mas... Sei lá, eu acho que assim, eu espero que o meu estilo sempre mostre que eu sou meio autêntica. Acho que é um pouco isso. Eu, na verdade, gosto muito de tênis ou chinelo, ou bota. Rasteirinha eu não uso mesmo. Eu me maqueio, mas principalmente pra, tipo, festa ou algum evento, assim. E, em geral, só um batom, um lápis de olho. Eu faço tudo em casa. Eu pinto em casa também, corto em casa. Hashtag divando. É linda, com esse estilo despojado, é uma diva do cotidiano e estamos de olho em você, tá? Nas divas cariocas, como vocês estão se vestindo? A gente está de olho aqui no Band Mulher. Agora, que tal aquela pausa para o café, né? E hoje nós vamos tomar aquele cafezinho bem brasileiro com uma pessoa bem especial. Ela é casada e mãe de 2 filhos lindos que são fontes de inspiração para a sua arte e sua vida. É mãe, é artista em tempo integral. Isso tudo se reflete no seu trabalho, que é alegre e vibrante. Nós vamos receber agora a arquiteta e artista plástica Anne Veig para um café. Seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada por ter vindo ao nosso programa. Obrigada a você. Parabéns pelo convite. pela sua arte, que inspira, tão colorida, tão cheia de vida. Muito obrigada mais uma vez pela participação. Obrigada. Agora você podia falar para mim, você é autodidata, como Sim. tudo começou? Bom, começou depois que a minha filha nasceu. Eu sou arquiteta, como você falou. Eu fiz um curso em 94 de desenho, ainda quando eu morava lá no Sul. E vim para cá, né, depois de alguns anos, e não pintava mais, né? Quando minha filha nasceu, eu voltei para o mercado de trabalho, né? Como arquiteta? Na verdade, quando meu filho nasceu, eu voltei como arquiteta. E aí, com a crise, eu acabei saindo, né, do local onde eu trabalhava e tive a minha bebê, que hoje está com 2 anos. Então, eu voltei a pintar no final de 2016, assim, sem pretensão nenhuma. Eu voltei a pintar procurando ainda uma técnica e me encontrei com realismo espontâneo, que é o que eu pinto hoje. Aprendi a pintar sozinho esse estilo,
que começou lá na Áustria com Voca, deve ter mais ou menos uns 10 anos que começou. E a partir daí não parei mais, comecei a pintar, eu queria pintar mulheres bonitas, eu queria pintar criança, jovem, então foi sem pretensão nenhuma, até que, incentivada pela família, eu busquei fazer uma exposição e aí acabei fazendo a primeira exposição, que foi no Yacht Club. Foi um sucesso. E você imaginava de uma arte que veio espontaneamente, né? É um dom seu, como tantas mulheres que estão nos assistindo agora, tanta gente que tem aí dons, que são autodidatas também, da mesma forma que você. Você imaginava esse seu dom, né? Que você começou sem pretensão nenhuma, porque você estudou para ser arquiteta, chegar tão longe de onde você chegou? Não, nunca imaginei, nunca imaginei. Assim, nunca imaginei, mas sempre busquei, né? Porque, na verdade, eu acredito que o artista, o objetivo maior dele é encantar, né? As pessoas, o espectador, né? Então, eu não queria pintar o realismo puro, que é uma cópia da realidade, né? Não, eu queria algo diferente. Que me sobressaísse, né? E, assim, acredito que o estilo que mais tem a ver com a minha personalidade é o realismo espontâneo mesmo. Nós temos imagens de vários quadros com personalidades famosas que você pinta. Fala um pouquinho disso pra gente, essa inspiração. A gente está vendo a nossa diva brasileira aqui, uma das suas pinturas, a Gisele Bündchen, mas você pinta outras personalidades famosas. Até tem a Carla Dias, você entregando, enfim. Fala um pouquinho disso pra gente. Bom, a Carla Dias foi um presente pelos 25 anos de carreira dela, né? Do diretor que começou a carreira com ela. E também entreguei para o Renato Gaúcho, né? Que também ele me recebeu lá no CT do Grêmio, foi fantástico. Teve uma repercussão muito grande. Agora há pouco eu pintei os 5 anos em que o Brasil ganhou a Copa, né? Então, foram as 5 telas, um momento marcante de cada ano, que também foi uma coisa uma coleção interessante. E assim, tem alguns outros planos agora de celebridades. Eu estou fechando um contrato para fazer uma exposição no Flamengo, né, com os jogadores e os momentos marcantes do Flamengo, enfim. Sabe que eu pinto também? Você pinta? Pois é, eu sou um autodidata também, comecei muito cedo, a minha mãe incentivou. Então eu pintava, comprava telas e tintas e eu pintava. E na minha adolescência eu tive uma fase, assim, a gente retrata muito aquilo que a gente sente na pintura, na música, na poesia, é o nosso sentimento. E daí eu tive uma fase assim, onde eu fiz umas pinturas mais escuras, talvez pelo momento que eu vivia naquela fase, eu perdi meus pais na adolescência. Então eu pintava umas coisas mais escuras, aí depois que o meu filho nasceu, eu pinto assim, não, claro, você é maravilhosa, né, gente? Mas assim, eu pinto colorido, uma coisa mais espontânea, que eu não sabia te falar o meu estilo, de repente você fala pra mim quando você dá uma olhada nessa arte. Eu realmente não sei, nunca fiz curso, mas assim, me deixa muito, me inspira, me tranquiliza, eu pinto nas madrugadas, às vezes eu paro, começo a pintar. Agora eu estou pintando o Arcanjo Miguel, o nome do meu filho é Miguel, aí estou lá no Arcanjo Miguel, já tem um tempinho, teve uma fase tumultuada, daqui a pouco eu volto e termino. Olha, parabéns pela sua arte.
Né? Eu acho que é fonte de inspiração para tanta gente que faz um trabalho, tantos artistas que a gente vê que expõem em feiras, expõem nas ruas. Eu acho que muitas vezes isso que você está contando para a gente, você já fez exposições fora do país, enfim, uma coisa que começou espontânea, que sirva de inspiração para você que está nos assistindo e saber que tudo aquilo que você faz com amor e que quer muito, como você acabou de citar, faz parte, a gente pode conseguir chegar lá. Sim, com certeza. Concilia trabalho, carreira, filhos. Você tem 2 filhos pequenos? Tenho 2 filhos, um de 5 e uma de 2. Olha, parabéns. Obrigada. Muito obrigada por ter vindo tomar esse café com a gente. Obrigada a você pelo convite. Muito obrigada. Bom, e uma vez eu li que o artista é aquele que experimenta o que é a beleza e traz um pouco disso, né, para nós, meros mortais. E que os gênios são aqueles que conseguem te transportar para esse lugar onde a beleza habita, seja na música, na pintura, na fotografia, numa atuação. Às vezes só precisamos nos conectar e permitirmos que a arte nos permite experimentar a beleza completa. Hoje nós vimos como uma imagem pode ser valiosa, profunda e tocante, quando simplesmente olhamos para ela com outros olhos. Mulheres, cuidem-se, se amem, né? Façam autoexame, como a gente já falou, exercícios físicos, uma boa alimentação e, mais que tudo, se amem. Previnam-se, tá? A beleza habita dentro de você e o mundo só traz para fora o que está aí dentro, aqui dentro do nosso coração. Então vamos nos transbordar. Até o próximo programa, se Deus quiser. Um beijo bem grande. Fiquem com ele. Até o próximo Band Mulher, se Deus quiser.